Abra, por favor, a sua Bíblia. Põe para mim no telão. Gênesis capítulo 12, versículos de 7 a 9. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com um judeu essa semana. E essa experiência, eu creio que ela vai definir muito na sua vida o que eu vou falar. Eu estava na região do Morumbi trabalhando, precisamente na região do Panambi. Essa região do Morumbi, bairro Panambi, é uma região onde tem prédios de altíssimo padrão. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Prédios de 200, 300, até de 600 metros quadrados. Um por andar. E eu estava nessa região, eu tinha levantado muito cedo, já tinha umas 3, 4 horas trabalhado. E eu fui deixar um professor, peguei em São Caetano e fui deixar no céu do Paraisópolis. Aí eu saí daquela região, subi sentido Panambi, que ali estrategicamente é um lugar bom para pegar serviços ali. Tocou uma corrida muito boa. E aí eu falei assim, eu vou pegar essa corrida. Nome bíblico, né? Falei, amém. Aí a pessoa entrou dentro do carro, bom dia, olha, seja, fica à vontade, olha, corrida é essa, é esse endereço, está dando tantos minutos, está um trânsito muito grande em São Paulo. Eu falei, você aproveita e se precisar até dormir, dá tempo até de dormir no carro. Aí a pessoa falou, eu preciso descansar mesmo, porque a fase que eu estou vivendo não é uma fase muito boa. Aí eu vi que era uma pessoa rica, que o problema dela era o dinheiro, né? E aí eu estou dirigindo e eu vi que a pessoa precisava falar alguma coisa. E a pessoa, tentando puxar assunto, falou assim, o que é que está te perturbando? Aí a pessoa falou, nossa, foi bem direto ao assunto, né? Eu falei, sim. Aí ela falou, o seu nome é bíblico, né? Graças a Deus eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Ele, Shalom, Baruch Adonai. Eu falei, é judeu. Aí a pessoa virou assim, falou, você já viu um judeu ficar pobre? Eu falei, não conheço. Eu falei, pois é, aqui está um. Aí começou a contar a história. E você sabe que esse povo, eles passam herança de família para família. Aí começou a contar. Minha família é judaica, de origem polonesa, outra não sei de onde, lá, não sei o que, juntou, não sei o que, papá. Família, não sei o que, sobrenome tal, não sei o que. E nós éramos muito ricos. E eu vou te contar como é que a gente ficou pobre, para você aprender a nunca fazer isso. Então me conta. Aí chegou na marginal, parou o carro assim, parece que Deus fez questão para ensinar. Eu falei, eu quero saber. Eu quero saber. Aí a pessoa falou assim, nós éramos muito ricos, minha família sempre trabalhou com ouro, nós éramos fornecedores de ouro para as joalherias, pedras preciosas. Então é muito dinheiro, né, irmão? Tem uma sala no meu apartamento que já foi para a justiça por causa de condomínio. O que eu tenho de dívida de condomínio, mais a ação judicial, era 1 mês de salário meu. Falei, tá aí, o que aconteceu? Então nós éramos, e aí, sempre em casa a gente agradecia a Deus,
Mas eu sempre vi o sentimento do meu coração assim, que eu acho que eu vou ficar pobre. E eu comecei a falar isso. Eu acho que eu vou ficar pobre. Falei, como? Nossa família é muito rica, não tem como ficar pobre. A nossa matriarca tem bens, tem isso, tem aquilo. Eu não sei, eu acho que eu vou ficar. Aí, um dos falou assim, Abraão falou assim, olha, não fala isso, porque palavras são sementes. Irmãos, entrou um revestrez na família, a matriarca ficou doente, morreu, dividiu a herança, e um dos filhos tinha procuração, vendeu uma propriedade no Morumbi, numa cobertura de 4 milhões, o cara pegou o dinheiro, o nome do cara, Jacó, vazou. Escuta a história. Esse mesmo falou assim, acho que agora eu estou ficando doente. Toma remédio para levantar, toma remédio para deitar, toma remédio para dar sede, toma remédio para abrir apetite, toma remédio para tudo. Para tudo. Inventou de fazer um negócio, perdeu tudo. Falou, minha sala tem um lugar lá, que eu já viajei o mundo inteiro, perdemos tudo. Eu falei assim, qual a conclusão que você chega? As nossas palavras, parece que ela estava assistindo até um vídeo da Valnice Milhões. As nossas palavras são sementes, e eu fui estudar, a pessoa falando, neurolinguística, e eu descobri que há um dado científico que o que você fala, o ambiente conspira para isso acontecer na sua vida. Eu não consigo mais reverter isso, porque todos os dias eu levanto dizendo, minha vida não tem mais jeito. Os negócios chegam nas minhas mãos e vão embora, que eu falo, não tem mais jeito. E ele falou assim, Daniel, vou te dar um conselho. Eu falei, pode falar. Cuidado com o que você fala. E digo mais, não é nem o que você fala, é o que você está pensando, o que está dentro de você. Eu ganhava 4 milhões por mês. Eu vendia ouro para o Brasil, em parte do mundo. Do nada, minha família, o meu irmão me roubou. A minha fortuna foi embora. E o meu funcionário, que crê em Deus, falava, eu sou mais que vencedor. Hoje ele mora aqui próximo onde eu moro, comprou seu apartamento, aprendeu a juntar, fazer dinheiro. Eu ensinei ele a ganhar dinheiro. E hoje, se bobear, eu limpo a casa dele. Eu falei, e qual é a conclusão? Ele falou assim, quando você fala, você lança uma semente. Quando você fala novamente, você está regando a semente. E quanto mais você fala, você rega. Ela vai crescer e vai dar o fruto necessário. O conselho que eu estou te dando, ele falou, sempre levante dizendo o contrário do que o teu desânimo manda você declarar. Levante dizendo ao mundo, a Deus, ao espelho, que Deus vai mudar a tua história, mas nunca declare coisas negativas, porque as nossas palavras têm poder. Nem com a bênção de Deus sobre a minha vida, nem com tudo que eu já tive, foi capaz de anular o que eu declarei como palavra da minha vida.
Então não tem ninguém que fale que vai acontecer com você, mas se você acreditar numa semente que falar a teu respeito, se você acreditar em algo e começar a trazer à existência, pode ter certeza que vai acontecer. Então creia sempre ao contrário do que o desânimo fala, do que a tristeza fala, do que os problemas financeiros falam. Acredite, 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 esteja debaixo de uma palavra do Todo-Poderoso. Aí falou, me abençoe, é o segundo judeu já que entra no carro, me abençoou, eu falei, aleluia, estou abençoado em nome de Jesus. E eu venho hoje falar para você, que você vai mudar a tua postura a partir de agora, você vai começar a mudar os teus sentimentos a partir de agora. Você vai começar, aleluias, aleluia. Sabe por que nós estamos todos os dias de culto aqui, que Deus permite? É porque todas as vezes que eu chego por essa porta, eu subo por essa escada, eu não estou olhando, profetizando o que eu estou vendo, eu estou profetizando o que vai acontecer. Então hoje você vai levantar altares na sua vida, mesmo indo em direção ao deserto, ciente de que Deus tem uma alternativa de reversão para a tua vida, aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus, aleluia. Então olha lá o que diz Gênesis. Ai Jesus, meu Deus. Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Gênesis 12, versículos de número 7 a 9. Gênesis 12, de 7 a 9. O contexto desse texto é o seguinte: estavam vivendo um momento bem difícil em suas vidas. Quem? Abraão. Diz lá, voltou. Abrão, na realidade, até Deus mudar o seu nome. Ele estava vivendo uma situação bem difícil, situação essa, que estava expondo o seu futuro, porque ele estava vivendo um momento que na sua casa não havia uma marca de fertilidade. E para um judeu, na época, era terrível isso, porque ele precisava perpetuar, e os judeus, eles tinham que ter muitos filhos para tomar conta da terra, porque uma das principais fontes de sobrevivência e de ganho de dinheiro era o agronegócio, gado, ovelha, plantação. Então não adiantava Abrão ter 10 mil hectares se ele não tivesse alguém para o ajudá-lo. E se ele tivesse funcionário, ele precisava deixar essa herança para alguém, tinha que ter alguém da sua família. E aí, ele vivendo essa história, Deus olha para ele, aí vem a história, aí vem lá. Apareceu Deus, o Senhor Abrão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ponto. Qual era o contexto dele? Um contexto possivelmente que você esteja vivendo. Aí, o que ele fez? Ele fez o que estava no espírito dele. A atitude que ele toma era daquilo que ele estava crendo. Por que muitas das vezes a sua vida possivelmente não avança? Porque Deus está falando uma coisa e você está fazendo outra. Olha aí, ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então ele vai, Deus aparece e fala, e ele, vou marcar o lugar que Deus falou comigo. Aí continua o versículo: passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Então ele ficou no meio, numa divisa.
Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 9. Depois seguiu Abrão dali, indo para onde? Para o Neguebe. Então Deus falou, ele demarcou. Seguiu. Agora, olha o que diz Isaías capítulo 58, versículos de número 8 e 9. Isaías 58, versículo de número 58, 8 e 9. Pode tirar um pouquinho do retorno. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a retaguarda. Aleluia, aleluia. Vou ler de novo, acorda, gente. Então romperá a tua luz como a alva, aleluia, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a retaguarda. Levanta a tua mão e diga assim: a justiça vai na minha frente, e a glória do Senhor atrás de mim. Oh glória! Então hoje você vai levantar altares, mesmo indo em direção ao deserto. Ai Senhor, está difícil. Quem falou que seria fácil? Porque se fosse fácil você não veria Deus. Se fosse simples você não veria o processo de Deus. Então esse texto vai ser uma verdade sobre a tua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? Fala comigo assim: o caminho de Deus é perfeito. Amém? Vamos entender então isso daí. Por que o caminho de Deus é perfeito? 2 Samuel 22, 31 a 34. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é minha força, Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aleluia. Diga: Deus vai desembaraçar meu caminho. Oh Deus, aleluia. 34, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Fala assim: o meu lugar é nas alturas, e os meus pés é caminhando. Oh glória a Deus, amém? Está repreendida a depressão na tua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluias. Então quando nós lemos esse texto que nós acabamos de citar, nós vemos o caso do primeiro personagem que nós lemos. Quem? Abrão. Ele creu que Deus tinha para ele uma justiça, e por ele crer, Deus o imputa aquilo que ele falou como justiça. Agora ele caminha para uma terra que aos olhos dele até então era desconhecida, mas o Senhor fala: vai, porque essa terra daria a você e a tua herança. Então Deus vai e dá uma previsão para ele. Aí diz o texto que ele atravessa lugares maravilhosos, como a região de Siquém, pelo carvalho de Moré, enfim, era tudo o que ele sonhara. Porém agora ele conhece Betel, Ai e as cidades da região mais alta e bonita de Canaã. Ele agradece a Deus pela promessa estar se concretizando, e agora ele faz o quê? Um altar, invoca a Deus, segue em direção ao sul, ao Neguebe. Porém, aos olhos dele agora começa tudo mudar. A paisagem muda, as árvores frondosas e os bosques agora começam a desaparecer diante dele. Agora diante dele só havia pedras, desertos e um calor escaldante. A visão que ele sonhava estava agora se desfazendo.
Porém ele tinha no seu espírito a necessidade de continuar, pois o Deus o que o chamara não iria enganá-lo. Vou terminar de ler para te falar algo que Deus falou. O deserto do Neguebe era a pior região de Canaã, o pior deserto, e agora Abraão estava entrando por ele, onde ficara, a pergunta seria, a promessa de Deus. Por que que Deus não mandou Abraão ficar na região mais alta e bonita de Canaã? Por que que ele tinha que passar pelo deserto? E essa é muitas vezes a pergunta. Se Deus é tão poderoso, como nós cremos, se Deus ele é tão eficiente e eficaz, como nós sabemos, se Deus ele é tão sábio, sabe que fé, o tamanho da fé que nós temos, por que que Ele manda nós entrarmos por alguns desertos? Desertos esses que vai extrair de nós aquilo que sempre é o pior e não o melhor. Por que que nós muitas vezes somos levados e nesse deserto, Deus sabendo da nossa estrutura, que nós corremos o risco de pararmos, Ele manda nós entrarmos pelo deserto, pelas pedras, pelo sol, pelo caminho difícil. Por quê? Porque o que Deus precisava fazer na vida de Abraão não era o que alimentava os olhos dele, era o que definiria o que estava dentro do espírito dele. A escola de maturidade que Deus tinha para Abrão não era a imagem do melhor lugar de Canaã, mas eram as profundas experiências que só habita quem está debaixo de uma palavra. Eu garanto a você que se nós tivéssemos uma super banda, um super prédio, uma super estrutura, uma multidão no nosso meio, eu te garanto que teria uma fila para pessoas estarem no altar, na intercessão, na dança. Eu te garanto que teria filas e mais filas. Falei, eu faço parte da igreja tal, e olha aí, vai lá e põe no store dele, e compartilha, e até ajuda com o tráfego pago, e não sei o que, e não sei o que lá. Por que que isso não acontece? Por que que nós estamos vivendo um aparente deserto? É porque Deus quer nos dar experiências profundas nesses desertos, para nós sermos, aleluias, consolidados por uma obra que eu creio que será poderosa para as nossas vidas. Por que que nós muitas vezes convivemos em ambiente onde as pessoas só externam o seu pior, onde elas só externam as suas individualidades? Parece que é um ambiente apático, parece que é gente que não sente nada, que não está nem porque Deus está trabalhando conosco e nos mostrando. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos céus e da terra. Aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Só passa pelo deserto quem entendeu a voz que falou com ele, porque quem não entende a voz que fala, fica na Canaã. Eu quero estar onde está lá o oásis, a árvore frondosa, onde estão os frutos. Mas quem tem chamado de promessa, quem tem experiência com a promessa, quem ouve a voz do dono da promessa, ele fala no deserto, no lugar árido, no sol escaldante, nos dias difíceis, nas dores que vêm, eu sei, a voz que falou comigo não vai me deixar enganado em nada. Aleluia. Entende isso? Tem gente que olha para mim e fala assim: meu, como é que você consegue? Eu quero ter uma voz.
Essa voz é uma fagulha dentro de mim, que quando eu falo, não vai dar, não vai dar, não vai dar, eu não preciso disso, a chama acende, cresce, e quando eu menos espero, é como se fosse uma recaída. Eu estou continuando a orar, eu estou continuando a crer, eu estou continuando a perseverar. Eu não sei, mesmo que a figueira não está florescendo, não está acontecendo nada, eu acredito no Deus da minha salvação e ponto final. O nosso Deus não é o Deus que manda fazer o L. O nosso Deus não é o Deus que é do não, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E você vai entender com esse homem, aleluias, o que ele aprendeu e como você tem que ter esse batismo de fé. Como é que você vai aprender, aleluias, a levantar altares. Para você entender, aleluias, que quando você tiver realmente esse entendimento, você fala assim, como eu fui xiroleibe, como eu fui vacilão, como eu fui fraco na hora que não deveria ser, como eu não percebi que Deus estava comigo, como Deus, não é possível. Olha, o povo de Israel na saída do Egito, parou para reclamar e morrem no deserto, e ainda perambularam 40 anos, Deus falou, eu vou levar, mas por causa de corações divididos, Deus aumenta o processo, para tirar o que precisa tirar, para levar quem precisa levar. Então, primeiro caso, aleluia, não murmure no processo. Segunda coisa, Elias, o profeta, matou profetas de Baal. Ele era o cara, mas a depressão pegou ele. Ele fica querendo a morte, se alimentou do pão que o anjo trouxe, e então caminhou 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, o monte de Deus, onde ele recebe livramento. Então ele tinha autoridade para resolver a vida de Israel, ele tinha autoridade para resolver o problema de morte dos outros, mas ele esqueceu da autoridade que poderia exercer sobre a sua própria vida. Lembra que eu falei do testemunho da pessoa no começo da palavra? Você vai aprender a liberar palavras a seu favor, e você vai começar a entender o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Deus tem livramento para você nesta noite. Terceiro caso, o próprio Jesus, que conheceu melhor o mundo espiritual. Olha aí, foi ao deserto, preparado para vencer Satanás. Então ele sabia que no deserto só tinha uma arma que fazia vencer, justamente a arma que, humanamente falando, ele não poderia usar, mas porque ele entendia a missão, porque ele entendia a intimidade que ele tinha com o Pai, ele justamente no deserto, sol de 70 graus, 80 graus, ele jejua. Nesses processos que você está vivendo na sua vida, a carne está falando, não faça isso, faça! Nesse processo de luta que você está vivendo, a tua carne está falando, grita, não grita! Murmura, não murmure! Renuncia, não renuncie! O diabo acha que vai te vencer no deserto, mas se você estiver debaixo de uma direção, aleluia, você vai dizer o que ele disse, aleluia, os seus anjos darão ordem ao seu respeito e vai me livrar, porque nesse processo tem anjos que vão te servir o melhor desta terra, aleluia. Há um processo diferente para a tua vida. Então como é que você vai agir? A resposta é, faça altar, mesmo não havendo resultados concretos. Talvez você tenha que passar por algumas situações difíceis, que se tornarão amanhã, concretamente, em grandes bênçãos. Então, como surgem essas ocasiões que nós falamos, e outras que poderão acontecer, e como é que você deve então proceder? Primeiro, fazendo altar de que maneira? Faz um altar, e fazer altar é, mesmo convivendo com o pouco,
dê sempre o melhor a Deus. Sempre. Mesmo convivendo com pouco, entregue sempre o melhor para Deus. Quer ver isso? Gênesis 6, 20 e 21. E capítulo 8, versículo 20. Gênesis capítulo 6, versículos de número 20 e 21. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Agora 8:20, capítulo 8, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Diz a palavra que Noé não fez nada mais, nada menos. Ele só obedeceu. Ele não sabia quanto tempo ia ficar dentro da arca. Imagina, irmãos, como a Bíblia fala, de toda espécie que rasteja na terra, animal, ser vivente. Ele teve um casal desses dentro da arca. Imagina esses bichos comendo, defecando. Imagina o processo: limpar as fezes de um hipopótamo, limpar as fezes de um elefante, limpar as fezes de um leão, e limpar as fezes de qualquer tipo de animal, até a deles, da família. E diz lá: faça e leva comida para você e para todos eles. E diz lá que no capítulo de número 8, versículo 20, o processo acaba. E o que ele faz? Levanta um altar com animais e aves limpas. O que é isso? Ele foi provado, após o dilúvio, um grande cataclisma, e diz lá, ao invés de sacrificar animal impuro, ele sacrifica as coisas limpas, que poderia deixar para o futuro e para se alimentar. Mas diz o texto, que mesmo nessa dificuldade, como eu disse, mesmo tendo pouco, ele pega o melhor e entrega para Deus. Quando você, quem tem filho aí, levanta a mão. Você está vivendo um momento de escassez. Você vai fazer, mesmo com o pouco que você tem, você vai ter o melhor para você? Ou você vai fazer igual os africanos fazem lá? A mulher faz a comida, primeiro come o marido. Se sobrar, come a mulher. Se não sobrar, não come nem a mulher, nem os filhos. Aí come o marido, sobrou a mulher, come. Se sobrar, os filhos comem. Se não sobrar, não come. Noé não fez isso. Ele pegou os animais puros, as aves limpas, e ofereceu a Deus. Irmãos, tantos dias, aquela arca balançando dentro do mar, dilúvio, trovão, vento do lado de fora, e Deus guardando. Ele sai, primeira coisa, ele pega e agradece a Deus com o melhor que ele tinha. Por que ele agradeceu? Porque o sentimento dele fala assim: passei por tudo, suportei tudo, mas porque Deus me preservou em vida, eu estou dando o melhor para ele. Entende essas coisas? Você está vivo, você comeu hoje, se alimentou hoje, ofereça a Deus o melhor para a sua vida, porque você tem que entender esse processo. Porque a sua oferta, ela é recebida quando você tem um coração limpo, como de Caim, ou de Abel. Caim mata Abel. Por quê? Porque o coração não era limpo. O que eles tinham era impuro? Não. E sim o sentimento daquilo que se ofereceu. Então, nesse processo, nunca murmure, sempre ofereça a Deus o seu melhor. Posso ouvir amém? Segunda, fazer o altar então é o quê? Mesmo quando você está com dúvidas, melhor dizendo,
sobre a bondade de Deus, dê a Deus aquilo que Ele sempre está te pedindo. Olha o que diz Gênesis 15, 2, 3, 8 a 10. 15. Respondeu a Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Agora versículo 8, 9 agora. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Ele vai questionar Deus, e Deus fala assim: eu quero uma oferta. Por que muitas das vezes, quanto mais nós somos provados, mais Deus fala para nós orarmos? É oferta. Porque quanto mais as evidências estão nos dizendo humanamente que não vai dar, não vai rolar, não vai, e Deus está falando: creia, creia, é a oferta da fé. E o Senhor está falando para você nesse lugar: não duvide da bondade de Deus. Não duvide não atraia algo para a tua vida que não foi Ele que te colocou nisso. Então o Senhor está falando: aleluias, aleluia, tem uma promessa que vai se cumprir, mas não pare de entregar aquilo que você pode entregar agora, a sua oferta. Porque a oferta, ela na realidade é a resposta de uma relação que você tem de abertura, de comunhão e de aliança com Deus. Você só dá algo a alguém que você tem aliança. Você só oferece algo a alguém não por uma obrigação, como as entidades, paga a obrigação. Não, nós não somos aqueles que pagamos obrigações. Nós somos aqueles que nos relacionamos por amor. Então nós entregamos a nossa oferta. Quando Deus pede para nós, como falou com Noé, com Abrão, Deus está falando assim: aleluias, eu não sou essa sua realidade, você tem que entender a minha realidade. A minha realidade é se mover nesses processos, para que você entenda amanhã na maturidade, que eu sou Deus que na hora do caos, na hora que não tem mais jeito, que na hora que acaba todas as circunstâncias, eu me apresento e faço a obra poderosa na tua vida. E é por isso que a nossa oferta é um passo de constância que nós cremos, que mesmo que nada aconteça, eu me alegro, eu entrego. E para encerrar, não se arrependa de ter feito um altar, mesmo passando por algum dissabor muito grande na sua vida. Vou repetir de novo: você levanta o altar, mesmo estando com dúvidas sobre a bondade. Você levanta o altar, mesmo convivendo com pouco, ainda entregando o seu melhor. Mas nunca se arrependa de ter feito um altar. Pode faltar tudo, menos o arrependimento. Nunca se arrependa de ter feito para Deus. Mesmo passando por algum dissabor muito grande na sua vida, não se arrependa. Olha o que diz o texto, Gênesis 33, 19 e 20. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E aí levanta um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Agora, capítulo 34.
Versículo de número 1 e 2, 34, 1 e 2. Diná, filha de Lia, dera luz a Jacó. Saiu para ver as filhas da terra. Viu Siquém, filho de Eveu, do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. O que essa história fala? Que agora, uma moça que fazia parte de uma família que tinha uma promessa, estava andando e viu o quê? Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, um príncipe, um nobre. Ele vai, pela cultura de um príncipe, ele poderia tomar qualquer mulher que ele quisesse e fazer dela sua esposa. Mas, nesse caso, ele a tomou, a violentou e a humilhou. O que você faria no lugar desse pai se ela fosse a tua filha? Jacó, como o seu avô Abraão, passa por momentos difíceis nos quais, tendo feito um altar a Deus, eu estou levantando um altar a Deus, eu estou santificando a minha vida a Deus, mas entrou um dissabor dentro da minha casa. A pergunta é: você vai parar de levantar um altar? Mesmo nesse dissabor? E se você pegar a história, houve assim uma carnificina. Os irmãos entraram no sentimento da vida. Irmãos, foi um negócio maluco que aconteceu. Mas Jacó não mudou seus sentimentos. E muitas das vezes acontecem alguns dissabores na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. As irmãs viram aí, os irmãos viram. Minha mãe pediu oração pelo meu irmão mais velho. Estava no domingo, começou a sentir dor daqui, dor dali, 56 anos de idade. Aí foi interna. Irmão, estourou a vesícula e a infecção caiu na corrente sanguínea. Era para morrer. Não morreu. Operou, limpou, saiu do UTI, já está no quarto, e amanhã eu creio que vai embora já. Eu já contei isso aqui para vocês. Na época que eu estava pregando, fazendo missões, eu estou chegando na cidade de Americana. Me liga e fala assim: o seu irmão teve uma angina. A sua cunhada está grávida, está com problema, está com um negócio de eclâmpsia lá. Os dois foram internados, estão na UTI. E os dois correm risco de vida. Eu chegando com um ônibus na rodoviária, recebendo um telefonema. E o culto era culto da fé. A fé que faz o impossível. Desliguei o telefone, parece que tinha alguém do meu lado falando assim: agora eu quero ver o que você vai pregar. Irmão, naquele dia, parece que era o último dia da minha vida eu pregando. Eu preguei, não liguei o telefone, desliguei o telefone, fui para o hotel, dormi, levantei, tomei banho, tomei café. O bispo me pegou lá, me deixou na rodoviária, e quando eu comprei a passagem, entrei no ônibus, liguei o telefone, e estava o áudio lá. Eu não sei o que aconteceu, mas o seu irmão já está fora de perigo, a criança está fora de perigo, e o menino nasceu, desse tamanho, parece um touro, Luiz Miguel. E está tudo bem, está tudo certo, está tudo caminhando. E você precisa entender, existem marcas na nossa vida, que o deserto vai ser fichinha. Existem marcas na minha vida, que Deus vai permitir acontecer, que quando você entrar numa outra fase de guerra, de mundo espiritual, as entidades vão olhar e vai ver que no teu corpo tem cicatrizes, que na tua couraça tem marcas de espada.
E essas marcas são experiências de guerra, que é só uma marca, mas que você está vivo para dizer: aleluia, o meu Redentor vive, eu estou de pé. Agora você quer ser crente Colgate, Conga, All Star, quer ser crente Big Mac? O diabo fala assim: esse aí, ó, joguei serpente, joguei escorpião, levantei calúnia, tentei matar o casamento dele, olha, eu não sei, fiz de tudo, endividei ele, lasquei a vida dele, mas ele não arredou o pé. Olha lá, a marca no rosto da cortada, a marca do pé, ela está faltando o dedo, mas o cara não tem jeito, desse eu tenho que sair fora, porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Entende essas coisas? Por isso que eu fico assustado com esse evangelho. Como é que fala? Beneficiário, assim. O evangelho que eu aprendi é renúncia, é guerra, mas não vai faltar grandes vitórias. Não vai faltar. Eu conheci um pastor lá em Filadélfia, nos Estados Unidos. E ele falou assim: eu com 9 anos de idade, eu ia com meu pai do Acre, eu ia com meu pai no meio do mato, e o meu pai era um homem que servia a Deus. Se você olhar para ele, na barriga dele falta um pedaço da perna, tanta chifrada de búfalo que ele tomou, mas ele tomava os boi o búfalo ele não enfrentava, mas o boi ele tomava pelo chifre. Então o búfalo ensinou ele a se defender, porque ele tinha autoridade sobre os touros. Tem lutas que estão vindo muito grandes sobre você, para você ter autoridade na área que você precisa ter. E é isso que você tem que levantar. Você tem que dar um grito de derrota ao diabo, e dar um grito de vitória para a tua vida a teu favor. As palavras têm poder. E eu declaro em nome de Jesus, aleluia, faça o altar, permaneça o altar de pé, mesmo que custe isso, você muitas vezes tenha prejuízo na tua vida, mas o diabo vai olhar, o inferno vai olhar e vai ver, ele tem um altar na vida dele, aleluia. E nesse altar tem a marca de Levítico 6,13, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, aleluia. Eu creio que a satisfação de Noé foi muito maior em levantar o altar depois que o dilúvio passou, do que a dor do processo dos dias que ele ficou dentro da arca. Eu creio que agora eu estou viajando, tá? Meu entendimento. Eu creio que o que incomodou Noé não foi o balanço da arca. Não foi a comida que ele levou, porque ele escolheu o que ele gostaria de comer. Mas sim as dificuldades com quem estava com ele. Quem era que estava com ele? Os animais, que seriam beneficiados após o dilúvio. Tem gente que está com você dentro dessa arca de processo, que passa mal, que murmura, que não sei, mas eles não imaginam que a sua perseverança vai trazer benefício para ele depois desse dilúvio. Você entende isso que eu estou falando? Então eu encerro dizendo: permaneça com o teu altar levantado, erguido, não volte atrás. Porque quando você está no auge, Deus vai começar a trazer coisas novas sobre a tua vida. E o auge do altar é quando você está embaixo. Você quer estar em cima, esteja embaixo. Cobranças familiares, planos futuros comprometidos muitas vezes, o ego machucado, faz parte daqueles que têm um altar de pé. Abraão se propôs ir até o fim,
E qual foi a alternativa? Ele poderia, no meio do processo, achar que não era Deus que estava falando com ele. Mas a voz era inconfundível. Com mais de 100 anos ele tem o seu filho nasce. Aliás, quando Deus pede a ele a oferta de entregar o seu filho ao altar, ele tinha mais de 100 anos. E o raciocínio humano seria: passei quase 100 anos para ter uma criança. Agora nasce, o Senhor me pede. Mas eu creio que aquela chama que estava dentro dele falou mais alto: se preocupa, que o mesmo que te deu perto aos 100 anos, ele pode te dar depois de 100 anos também. Ele sobe e volta com seu filho nos braços, porque o Deus que pediu foi o Deus que providenciou o livramento e o cordeiro. E eu concluo dizendo o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação trará sobre nós um peso de glória. Por isso que eu falo, não é só na Efraim, mas em todas as igrejas que pregam a palavra genuína. Nós estamos andando numa década agora. Os próximos 5, 10 anos só permanecerão na igreja aqueles que têm a marca do processo do altar. Porque quem não tem não vai suportar. E quem vai permanecer é porque já passou pelo vale, pelo processo antes. Então eu declaro sobre a tua vida nesta noite: não destrua o teu altar. Mesmo que as cobranças, mesmo que as evidências estão diante de você, aprenda uma coisa: para você ter o Isaac na tua vida, você precisa entender o deserto que o próprio Abraão passou. Só existem coisas grandes quem entende o processo. No deserto, silêncio. No deserto, dúvidas, desgastes, sol, isolamento. No deserto que Deus muitas vezes te coloca, parece que Ele te escondeu. Você está no meio de todos, mas ninguém está vendo a tua história. Você está no meio de muitos, você fala com todos, mas existe uma história dentro de você, que você nem consegue abrir a boca para falar. Mas saiba de uma coisa: é Deus que não permite, porque esse deserto você vai aprender a entender que Deus quer um diálogo com você. E quando você entender isso, se prepare, você vai segurar o Isaac nos teus braços, e você vai dizer: aleluia, Deus é fiel na minha vida. Que Deus te abençoe com essa palavra. Fica de pé em nome de Jesus. Pode observar. A maior luta de quem escuta a voz da promessa não é o processo que ele passa, é com quem convive com ele. Se você pegar a história, quando Deus falou quem estava atrás das cortinas escutando, e falou: impossível. E o anjo falou assim: você riu, né, Sara? Moisés levando o povo ao deserto. Moisés ouviu a voz. Mas qual foi a dificuldade com Moisés? Foi com o processo? Não. Moisés, você nos tira da terra do Egito. Nós éramos escravos, mas lá não faltava carne. Toda pessoa que carrega uma promessa. Você carrega uma promessa? Agora você me assustou. Você carrega uma promessa? O maior índice, o maior sinal de que a promessa vai se cumprir na tua vida é quem convive ao teu redor, não está entendendo o processo, mas fica firme, aguenta.
Porque Isaac só viu o cordeiro, mas quem passa pelo processo de subir o morro foi o seu pai. O filho só acompanhou, mas o pai foi até o fim, porque ele tinha certeza da voz que estava falando com ele. Aleluia, eu libero a palavra sobre a tua vida, não retroceda. Não retroceda 1 milímetro sequer, aleluias. Todas as datas importantes na minha vida, vieram lutas decisivas para eu abrir a boca, para sentenciar uma derrota, ou declarar uma continuidade do que Deus queria fazer. Eu não sei qual é o teu dia da semana para você, eu não sei qual é o teu dia, eu não sei, mas hoje você vai liberar a palavra da reversão, de tudo aquilo que um dia, um momento você creu e até possivelmente murmurou dentro de si. Hoje é dia de você, aleluias, aleluias, oferecer ou reparar ou restaurar o altar que está na tua vida, que tem uma marca. Deus falou, aleluia, então levante esse altar do que Ele falou. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, eu declaro a tua palavra, Pai, que ela é fiel sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Deus, uma reversão, eu declaro uma nova visão, o entendimento do que realmente é o valor que o Senhor tem para cada um de nós, segundo a palavra específica para cada um que nós temos, ó Pai. Em nome de Jesus eu repreendo o mal, eu declaro a graça, a bênção e a vitória. Em nome de Jesus eu profetizo um novo tempo, eu declaro a graça e a unção e o poder do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, os que nos assistem, eu abençoo os teus filhos, eu declaro um novo tempo, uma nova história, novos dias, novos momentos. Eu creio, Senhor, o dilúvio está acabando, está acabando, é tempo de um novo altar, é tempo de uma nova condição, é tempo, ó Deus, de uma nova história, é tempo de ver, aleluia, um reset de tudo aquilo, ó Pai, aleluia, que o Senhor te permitiu acontecer. Mas eu sei, há um novo dia, um novo tempo, uma nova história para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nessa palavra, diga amém, em nome de Jesus. Eu vou contar para você uma experiência que eu tive orando. Eu lembro uma época da minha vida que eu estava vivendo uma pressão muito grande, uma pressão assim. Eu falei, meu Deus. E era uma pressão muito aquém das maiores que eu já tinha vivido. Ela era menor, mas numa densidade tão forte. E aí eu fui orar, falei, Senhor, eu não quero nem que ninguém fale comigo, eu quero que o Senhor fale comigo, para que não haja dúvida. E aí eu orei, primeira noite, a segunda, a terceira noite. Eu lembro que depois disso eu levantei, eu fui ao banheiro, era 3h45 da madrugada, de uma sexta para sábado. Eu sonhei que eu estava construindo uma grande obra, e era um terreno assim, descampado assim. E estava assim, tudo no alicerce assim. E eu estava assim, tinha poucas, a pastora estava comigo assim. E eu lembro que eu sentei num banco, e assim, eu falei, no sonho assim, eu falei, nossa, mas como tá? Aí aparece uma pessoa, desse jeito, falou assim, tá difícil, né? E eu fiquei só olhando. Tá difícil. Eu no seu lugar, olha a proposta do diabo.
Sai disso aí, cara. Aí eu lembro que eu levantei e eu comecei a andar. E esse edifício era como se fosse, toda vez que eu sonho com ônibus, e era um ônibus grande, articulado de 2 andares, lindo, estrutura para ser um ônibus lindo, maravilhoso. E eu lembro que tinha assim um carro da Chevrolet, marca Cruze, e estava lá 0 quilômetro assim, tinha o valor a pagar, e era vermelho, com couro bege, a coisa mais linda assim, Premiere assim, tal. Aí eu falei, isso aqui pode ser seu, já está pronto, é só entrar. Irmãos, aí eu voltei. Quando eu voltei, uma voz falou assim, se você abrir mão, olha o que vai acontecer. E eu vi aquilo pronto, maravilhoso. E eu virava para aquele ser e falava assim, não negocio, não está à venda. E aquilo assim fez, pum, sumiu como uma fumaça. Aí eu entendi, que para mim pode estar difícil, custoso, um processo difícil, mas tem alguém que está olhando já pronto, querendo fazer com que eu desista. Porque esse alguém chamado Satanás, ele quer colocar oportunistas no meu e no seu caminho, porque ele vê o tamanho da coisa que Deus nos deu, mas a nossa luta, a nossa dificuldade, ela muitas vezes nos cega de entendermos daquilo que já pode amanhã no futuro estar pronto, e quando estiver vai ser lindo, maravilhoso. E era lindo, lugar lindo, estruturado, cheio de gente assim. Eu falei, daquele dia em diante, eu não abro a boca para falar mais nada, eu só suporto, porque eu sei que tem alguém 24 horas no meu e no seu ouvido falando, larga, abre mão, larga, desista, para, renuncia. Não está acontecendo porque você é infértil, não está acontecendo porque não acontece na sua mão, e não sei o que, aí parece que você começa a olhar do lado, fulano, ciclano, beltrano, está todo mundo dando certo, e aquela coisa fica te pressionando, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque a qualquer momento, quando Deus virar a chave, vai acontecer poderosamente as coisas. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, suporte o processo, resista, seja um pirracento ao inferno, não vou ceder, não vou desistir, só porque você quer, Satanás, que eu desista, agora eu vou até o fim, e Deus te dará a vitória. Quem crê nisso? Eu te abençoo com esta palavra, que essa experiência seja edificante para a tua vida, e que essa palavra construa um altar, e que repare todas as brechas da tua vida nesta noite, e que você saia daqui com uma nova visão, com um novo entendimento de que Deus é Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém? Amém. Então vamos selar a palavra. Pegue esse envelope na sua cadeira. Irmãos, hoje é dia 11, daqui 9 dias, nós vamos pagar nosso aluguel. Posso ouvir amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu trouxe roupas hoje, trouxe um terno. Irmãos, eu já usei manequim assim, 56. Eu já fui muito gordo, problema de saúde. E Deus me deu um terno maravilhoso na época. Eu trouxe, porque não serve mais, irmão. Sabe que, se eu colocar assim, parece uma roupa de animador de circo assim, largona assim, cabe 2 Daniel dentro. Mas está aí, eu trouxe para vender, e vão dar o preço justo dele. Deus me deu condições de ter sempre o melhor, e eu creio que nós vamos ter um bazar de grande suprimento no sábado. Você crê nisso em nome de Jesus? Então chama alguém da sua família, chama alguém da sua rua, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Pegue esse envelope na sua cadeira, segura na sua mão, e entrega o seu melhor na casa do Senhor,
que está chegando um tempo novo para a tua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Fala assim, nós somos pessoas de altar. Fala, eu sou de altar. Fala, eu sou de altar. Eu não volto atrás. Fala, eu não volto atrás. Eu vou entregar a Deus o meu melhor em nome de Jesus. Pai, eu consagro a oferta, eu dízimo na tua casa. Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo produza a palavra, o efeito daquilo que foi liberado, de forma especial e abençoada e poderosa. Nós declaramos a cura, o poder e a vitória sobre a vida do teu povo. Declaramos o teu amor, a tua unção, o teu poder. Que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo venha agir de forma especial e poderosa. Nós abençoamos os teus servos, que esta oferta produza 30, 60 e a 100 por um. Nós declaramos a tua cura, o teu poder e a tua vitória. Em nome de Jesus consagramos a ti para a glória de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Consagra ao Senhor, entrega a sua oferta ao Senhor em nome de Jesus. Domingo nós temos celebração. Palavra de Deus para a tua vida, não falte. Amém? E eu sei que vai ser um domingo bem especial. A pastora Raquel está fazendo aniversário hoje, aleluia! A cara dela. Muitos já deram parabéns, mas domingo nós vamos cortar um bolinho especial para a vida dela, amém, irmãos? Então você venha domingo, vamos fazer uma festinha. Ela não gosta de festa, mas fazer festa é bom, irmão. Senão alguém está vivo, né, mano? A gente está vivo, né? Você sempre vai ver, eu e a pastora Raquel, sempre pelo lado anonimato. A gente gosta de viver a nossa história assim na nossa, mas esse momento a gente tem que celebrar. A Raquel e eu, você, nós estarmos vivos, é um milagre de Deus. Amém, irmãos? É um milagre de Deus. Então, domingo nós vamos celebrar e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Levante sua mão e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que Ele te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Quem quer, diga amém? Amém. Tchau.